Graça e paz, queridos. Estamos de volta com as nossas reflexões acerca da chama que Deus quer que continue acesa em nosso coração. E nós estamos falando da chama do jejum, baseados em Mateus capítulo 2, verso 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Já vimos que o jejum é uma prática muito importante. Jejum não é dieta para equilíbrio do organismo, não é regime para emagrecimento, não é uma prática ascética ou ritual para adquirir evolução espiritual, penitência de autoflagelação para pagamento de pecados, nem é aparência de espiritualidade ou greve de fome para chamar atenção, nem um meio de barganhar uma bênção com Deus. O jejum é uma prática espiritual, na verdade, uma disciplina espiritual. Vimos também que a Bíblia nos traz inúmeros motivos para realizarmos jejum, como sinal de arrependimento, sinal de luto, acompanhando o momento de intercessão, em tempo de grande batalha. O jejum também é muito útil na busca por entendimento e discernimento das situações. Também quando nós queremos pedir pelo cumprimento de uma missão e também quando clamamos por um livramento nacional ou em um momento de intercessão por doentes. Então, o jejum é uma prática muito variada. Nós podemos jejuar em várias situações diferentes. Vimos também que Deus tem um tipo de jejum que ele aceita. É aquele que pede uma mudança de coração e de atitudes. O jejum que nós fazemos para rasgar os corações e não os vestidos. Então, Deus espera que o jejum produza em nós quebrantamento, arrependimento de pecados, confissão sincera e uma mudança nas nossas atitudes e no nosso comportamento. Hoje vamos ver o seguinte: regras. Será que há regras para se jejuar? Bom, a Bíblia não nos dá regras. Não há regras de tempo de jejum. Nós vemos na Bíblia relatos de jejum de um dia. Em 1 Samuel 14, 24 e 2 Samuel 3, 35. Também jejum de uma noite. Daniel 6, 18. 3 dias completos foi o jejum decretado por Esther. Esther 4,16. Em 1 Samuel 31, 13, vemos a prática de um jejum de 7 dias. E em Êxodo 34, 28, no exemplo de Moisés, também em Deuteronômio 9, 9, a gente vê um jejum de 40 dias. Também em 1 Reis 19, 8, o jejum de Elias, que jejuou 40 dias com um único prato de refeição. Nós devemos buscar em Deus um tempo adequado à situação envolvida. Cada situação vai demandar um tempo de jejum. E nós temos que buscar em Deus qual é este tempo. Além disso, o jejum pode ser coletivo, conforme o jejum proclamado em Joel 1,14 e Jonas capítulo 3, verso 5, quando o rei de Nínive convoca um jejum para arrependimento em toda a nação. Mas também pode ser um jejum individual, conforme o exemplo de Neemias, no capítulo 1, versículo 4. O jejum pode ser um jejum de alimentos, mas também pode ser um jejum de atividades. Nós vamos encontrar exemplos em 2 Samuel 12, 16. Pode ser um jejum parcial, conforme o exemplo de Daniel, em capítulo 10, versículo 3, ou um jejum total, como esse proclamado pela rainha Esther, no capítulo 4, versículo 16 do livro de Esther. Pode ser um jejum periódico, e aí nós temos o exemplo de Esther 9,31 e Zacarias 8,19, ou um jejum único, proclamado por Joel no capítulo 2, versículo 12. Em alguns momentos, Deus pode pedir para você fazer um jejum e nunca mais pedir de novo. Isso faz do jejum uma prática única. Nós devemos também buscar em Deus o tipo adequado de jejum.
respeitando nossos limites físicos para não gerarmos problemas indesejáveis em nosso organismo. Há pessoas, por exemplo, que têm algumas enfermidades, alguns tipos de doenças crônicas, que não podem, aí então, fazer um jejum longo, mas isso não vai impedir a pessoa de fazer um jejum mais curto ou um jejum que apenas vai abrir mão de alguma coisa. No Novo Testamento, nós vemos que João Batista jejuou e ensinou o jejum. Marcos capítulo 2, versículo 18 e Lucas 5,33. Jesus também nos ensinou amplamente sobre o jejum. Mateus 4,2, Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, também no capítulo 9, 14 e 15, em Marcos capítulo 2, 18 e 19, e Lucas 5, 33 a 35. E o apóstolo Paulo também, em Atos capítulo 9, versículo 9, capítulo 13, versículos 2 a 3, também o capítulo 27 de Atos, versículo 33, e em 2 Coríntios 11, 27. O testemunho de Paulo é que ele fez muitos jejuns, vários jejuns. Nós vemos, então, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina muito sobre jejum. Mas não existem regras, não existe uma única forma de jejuar. De fato, muitas situações em nossa vida precisam que a oração esteja acompanhada pelo jejum. Então, o que fazer? Jejue. Simples assim. Escolha uma forma, escolha o tempo, busque em Deus uma direção e pratique o jejum. Algumas coisas importantes de se lembrar acerca do jejum. Primeiro, jejum e oração andam juntos. Não basta ficar sem comer, sem beber, sem fazer alguma coisa, passar uma noite inteira acordado. Não basta. É preciso jejuar e orar. Lembre-se sempre que o que faz mudanças, que opera mudanças, transformações, que opera milagres, é a oração. E o jejum é apenas uma forma de nós dedicarmos mais tempo à oração. Nós podemos também associar a oração à adoração. Aproveite seu tempo de jejum para adorar a Deus, seja tocando instrumento, ou ouvindo uma música eletrônica, ou mesmo cantando a capela, falando palavras de adoração, declarando palavras dos salmos. Há muitas coisas que nós podemos fazer para introduzir o louvor e a adoração às nossas orações durante o jejum. Aproveite também o tempo de jejum para ler, meditar e estudar a palavra de Deus. Deus vai falar muito com você. É importante que durante o jejum evitemos o máximo possível contatos com a televisão, com a internet, com livros que não são cristãos, né? E até mesmo alguns livros cristãos. Seria ideal que nós dedicássemos o nosso tempo de jejum ao estudo da palavra. Se você vai usar algum comentário bíblico, algum livro que tenha muitos textos bíblicos para que você possa, então, estabelecer um relacionamento com a palavra de Deus. Então, procure dedicar mesmo um tempo de qualidade à sua relação com a palavra de Deus durante o seu tempo de jejum. E a tudo isso, você pode também somar a intercessão. E aproveitar o tempo de jejum para interceder diante de Deus por situações específicas, quer seja na sua família, na sua cidade, na sua nação, na sua igreja, ou em qualquer área do corpo de Cristo. Então, querido, há muito que se fazer durante um período de jejum e oração. Então, faça isso e que Deus o abençoe. Que você realmente seja uma pessoa dedicada a jejuar, a orar, a adorar, a louvar, a interceder e ter um profundo compromisso com a palavra de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar e eu quero abençoar. Senhor Deus, eu quero consagrar ao Senhor, ó Deus, todo o tempo que
que estamos juntos compartilhando desta palavra, fomos dedicar ao jejum. Senhor, que a cada momento, que cada um dos meus ouvintes, dos meus amados irmãos e irmãs, consagrarem para jejuar e orar, o Senhor possa, Senhor, estar estabelecendo o cumprimento da Tua vontade. Que a Tua vontade se cumpra integralmente na vida de cada um daqueles que decidirem dedicar tempo ao jejum e às práticas que o acompanham. Permita, Senhor, que cada um possa crescer em intimidade contigo e receber discernimento espiritual para a sua vida. Eu declaro isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos vocês, meus queridos, e até o nosso próximo encontro com mais uma chama que Deus quer que permaneça acesa em nosso coração. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.